Eu vi Jesus Cristo. Eu estive em coma por 3 dias depois de 2 vezes estourarem no meu cérebro devido a um derrame cerebral hemorrágico. Os médicos disseram para o meu marido que não haveria chance nenhuma de eu sobreviver. Mas eu vivi uma experiência incrível, você precisa conhecer essa história. E hoje, nesse vídeo, nós estamos fazendo um resumão com todo mundo que participou disso, que foi testemunha, que ajudou, que viu o que aconteceu na minha vida, o grande milagre. Assista esse vídeo, vale a pena. Então, tudo aconteceu em 2014, no mês de junho. A Vânia e eu estávamos dançando uma festa junina e, de repente, ela caiu. Na verdade, ela disse que tinha sentido uma dor na cabeça e soltou do meu braço e foi para o gramado, no chão. Ela disse que, naquele momento da festa junina, dançando, ela sentiu como se uma faca tivesse entrando na cabeça dela, uma faca quente, e sendo girada, torcida. Essa é a dor que ela disse que pareceria, o que mais pareceria com o que ela sentiu. Então, na festa junina, estava correndo muito bem, tudo legal. Foi uma festa junina muito especial, boa para todos nós, uma quadrilha gigante. E a Vânia e o Cinecil, eles estavam responsáveis ali por coordenar e organizar toda a festa junina, né, com a comunidade brasileira, com o pessoal da igreja que estava junto. Então ficou tudo a cargo deles, organizarem, prepararem toda a festa. Eles fizeram de uma forma fantástica, como eles sempre fazem todas as coisas. Então foi algo bem especial. E eu lembro que foi no final da quadrilha, né? Tinha uma quadrilha, se bobear, de umas 200 pessoas. Quando terminou a quadrilha, a Vânia, ela saiu para um canto, ela começou a andar e ela caiu. Eu vi até a mesma hora que ela caiu. Logo depois da quadrilha, a Vânia passou mal e ela caiu no chão, né? E quando ela caiu no chão, eu estava próximo. Nós tínhamos um rapaz que eu não sei, para mim ele foi um anjo, que apareceu porque ela estava completamente sem resposta. Ela não respondia a nenhum estímulo, a nada. Se podia chacoalhar, a gente falando com ela, né? E ela não tinha nenhuma resposta. E esse rapaz, ele veio, ele falou assim: olha, a gente tem que se preocupar com o queixo dela e a língua, para que ela não engula a própria língua, né? Então ele abriu a boca dela, ele puxou a língua dela, mas ela estava duro já, o queixo dela, né? Ele estava travando. Eu estava servindo como missionário na Guatemala quando isso aconteceu. No dia do acidente da Vânia, eu estava com ela, né? Nós duas, eu estava marcando a quadrilha, né? E eu acredito que ela vai contar toda essa história, como aconteceu, mas nós, como grandes amigas, estávamos sempre juntas. E foi uma coisa tão repentina que eu nunca imaginei que levaria a consequências tão sérias. Fomos logo para o hospital e lá, algum tempo depois, o médico veio nos falar que ela não tinha chance de vida e que ela iria falecer dentro de talvez alguns minutos ou algumas horas. Eu ainda consigo lembrar os detalhes de quando ela passou mal no parque e o 911, a ambulância vindo, levando-a para o hospital. E nós todos lá no hospital procurando saber como ela estava. E a maior surpresa foi saber que ela tinha que passar por uma cirurgia urgente e que ela estava em um grave risco de vida. E o pior ainda foi quando nós estávamos esperando lá no hospital, numa sala de espera, para receber notícias do médico. E quando o médico terminou a cirurgia, ele reuniu a todos nós em uma sala. E eu lembro que tinham 15 pessoas naquela sala. E ele disse que, infelizmente, as chances da Vânia sobreviver era de 0%. Mas, de qualquer maneira, ela foi levada para fazer a cirurgia. E uma coisa boa é que naquela noite, no plantão do hospital, era das maiores autoridades
a cirurgia, a neurocirurgia do estado onde a gente mora aqui em Utah. Nesse meio termo, o Sinecil, né, o marido da Vânia, ele tinha que pegar as crianças que estavam na casa de um amigo para levar para casa e ele ia voltar. E enquanto isso eu fiquei na sala de espera esperando a cirurgia, que era para demorar algumas horas, né? E outro sinal de que não foi muito positivo é de que não depois de muito tempo que a cirurgia começou, os assistentes do médico durante a cirurgia, 2 enfermeiros, eles vieram procurando quem que estava acompanhando a Vânia. E nesse momento, né, eu falei, não, sou eu aqui, o marido, expliquei o que o marido estava fazendo. E aí eles falaram assim, ele falou assim, olha, a notícia não é boa. O médico pediu para que você ligue para o marido dela e peça para ele vir com as crianças para poder se despedir dela. Nós pegamos o carro e nós saímos, né, para voltar para o hospital. Foi aí que o Wanderson me ligou, né, e ele me ligou, eu atendi, ele falou, Rodrigo, pega as meninas e o Sinecil e volta para o hospital. E ele começou a explicar o que foi que aconteceu, o que ele viu quando ele encontrou, quando ele abriu a cabeça da Vânia. Ele falou assim, olha, infelizmente o procedimento foi rápido porque não deu tempo de fazer, não deu para fazer nada. Eu abri e eu constatei que a artéria principal é a artéria que tinha se rompido e o dano que tinha sido causado era muito, então eu só limpei e fechei, mas nem, né, só grampeei para ela poder ter tempo ainda em vida dos familiares se despedirem dela. E na época o Sinecil, o inglês do Sinecil não estava muito bom, então eu traduzi para o Sinecil. E eu lembro até hoje a expressão do Sinecil muito serena, sempre, ele nunca perdeu a fé. E ele perguntou para mim, se podia perguntar para o médico se ele teria autorização para dar uma bênção na Vânia. E aí eu perguntei para o médico falou assim, olha, você não está entendendo. Ele pediu para eu falar para o Sinecil. Ele falou assim, olha, ele não está entendendo. Ele falou, a chance de sobrevivência dela é 0. Não tem chance de sobrevivência. Aí eu expliquei para o Sinecil. Aí o Sinecil perguntou para mim, mas eu posso dar uma benção nela? Pergunta para ele se eu posso dar uma benção nela. E o médico de novo falou assim, olha, o dano que foi causado é irreversível, não tem, é muito grande, não tem o que fazer. Falei pro Sinecil, o Sinecil falou, posso dar uma benção nela? Aí eu falei pela essa terceira vez, falei com o médico, e a resposta que o médico me deu foi exatamente isso. Ele falou assim, ele pode dar uma benção nela, mas se ela sobreviver, fala para ele agradecer ao Deus dele, porque não tem nada na medicina que poderia explicar uma recuperação no caso tão grave quanto o dela. Expliquei para o Sinecil e o Sinecil falou, tá bom, vamos dar a benção nela. Assim que o médico me disse, ou nos disse que ela não passaria daquela noite, ia por volta de mais meia hora ela ia morrer, eu perguntei se a gente poderia dar uma bênção de saúde nela. E ele achou estranho aquela minha pergunta, mas ele permitiu, ele achando que eu não tinha entendido totalmente o que ele tinha explicado, quando ele falou que ela tinha 0 chance de sobreviver. Mesmo assim ele permitiu, fomos lá, demos uma bênção de saúde para ela. Na bênção, o Sinecil, ele pediu para o Senhor, ele falou para o Senhor que se fosse a vontade dele, sempre com muita humildade, que se fosse a vontade dele, que ela pudesse ainda permanecer e poder ter mais um tempo com a família, com os filhos, para poder fazer com que eles ajudassem eles. E ele terminou a bênção, nós saímos, aí começaram os procedimentos, né, as pessoas iam poder ir, e isso tudo foi falado assim, olha, no máximo uns 20 minutos que ela vai ter ainda, né, ela não vai ter mais que isso. E 20 minutos passaram, se tornaram em meia hora, tornaram em 1 hora, e a Vânia não ia embora, né, a Vânia tava ali. Toda vez que a Rose estava lá, ela ligava para mim
E ela punha o telefone no ouvido da minha filha e eu falava com ela. Eu falava, filha, volta pra mim. Volta pra mãe que pra mim isso vai fazer muita falta. Não vai embora não. Volta pra mãe, eu falava pra ela, né? Naquela esperança de que o subconsciente dela estaria ouvindo eu falar isso. E isso foi indo para a noite toda. Gente, a noite toda. A noite toda. Eu tenho certeza que foi nessa noite. Foi nessa noite onde eu estava lá naquele quarto de hospital entubada e as pessoas esperando que eu morresse. Foi que eu tive a maior experiência da minha vida. Foi quando eu vi Jesus Cristo e Ele me trouxe de volta da morte. De um derrame cerebral hemorrágico, sem nenhuma sequela. Depois de os médicos todos terem afirmado ao meu marido que não haveria chance nenhuma de eu sobreviver. Dessa forma, eu tô aqui para dizer para você, eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui para dizer para você que milagres estão acontecendo ainda hoje em dia. Eu sou cristã. Eu não sei no que você acredita, mas eu tô contando a minha história. A minha história para te trazer esperança, fé, para você saber que coisas incríveis estão acontecendo ainda. O que me tocou mais, na verdade, foi a fé do esposo dela, né, do Sinercio. Ele tinha uma fé muito forte de que ela não ia passar dessa vida, né, não ia falecer, porque ele tem uma fé muito grande. Bem interessante, porque a fé dele era tão grande, e os médicos todos, né, já estavam convidando a família para vir se despedir e tudo, queriam desligar os aparelhos. E ele não assinou nenhum papel, ele não concordou, e ela realmente acordou do coma, e hoje em dia a gente vê a Vânia sem nenhuma sequela, ou seja, contradizendo todas qualquer coisa que os médicos aprenderam, talvez, na medicina. Milagre, né? Então isso aí só vem a comprovar, né, que Deus existe, que existe milagre hoje em dia. Ver de perto o milagre acontecendo, ver que realmente ela, né, saber que realmente ela viu o Salvador e que ela não estava sozinha em nenhum momento, mudou a minha vida. Então, se teve algumas coisas que eu tirei de lição de toda essa história, a fé que o Sinercio ele tinha, que ele pôde desenvolver em Deus, né, em Jesus Cristo, para que a esposa dele fosse curada, a paciência que as meninas também tiveram. Sei que um momento desesperador, pensando que iam perder a mãe naquela situação, mas em todos os momentos eu pude ver que eles estavam confiando em Cristo, né, o tempo inteiro. E uma das coisas que eu tiro de lição também é que a Vânia, ela foi um instrumento, além de ter sido curada, né, pela mão de Deus, mas pela fé e jejum de muitas pessoas que oraram por ela, que jejuaram por ela, ela foi um instrumento transformador na vida de muitas pessoas. E a Vânia é um milagre nas nossas vidas. A Vânia é um perfeito exemplo de que os milagres acontecem. A Vânia vive. Eu só gostaria de deixar o meu agradecimento para a Vânia, para o Sinercio, de ter podido ser parte e ter participado desse milagre, de ter sido uma testemunha das coisas que aconteceram, uma testemunha ocular das coisas que aconteceram. E de manhã nós fomos saber o que tinha acontecido e a enfermeira falou que a Vânia estava miraculosamente se recuperando. É muito marcante para mim ver a fé do Sinercio em pedir para dar essa bênção de saúde e de cura e ver com meus próprios olhos esse milagre acontecendo. A primeira memória que eu tive quando eu abri os olhos depois do coma foi do meu pai. Essa memória veio rapidamente na minha cabeça quando eu acordei do coma depois de 3 dias. E eu me lembro nitidamente de estar numa sala de hospital. Eu estava observando uma cena, mas eu não estava voando, eu não estava flutuando, como essas coisas que a gente vê nos filmes de Hollywood. Eu estava ali observando alguns profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, ao redor da mesa.
E a coisa mais engraçada disso tudo, dessa lembrança, é que eu levei alguns minutos para entender que aquela pessoa que estava ali na mesa era eu. Eu nunca tinha me visto daquele jeito. Eu só me vi no espelho até hoje, né? Eu estava me vendo de uma forma muito diferente, como se fosse 3D, digamos assim. Só que descobri que aquela pessoa ali na cama, que eu estava vendo, era eu, não me causou nenhum desespero, nem um pânico, nem um medo. Não tive nada de ruim. Na verdade, eu não consigo lembrar de nada de ruim que eu tenha sentido nesse momento. Eu sentia uma leveza que eu não sei explicar. Eu lembro que eu olhei pro pé da cama onde eu estava deitada. E as pessoas estavam mais próximas à minha cabeça. E ali estava mais claro ainda. Eu vi o meu pai. O meu pai, ele já morreu há mais de 15 anos de câncer. Eu nunca vi aquela expressão no rosto do meu pai. Era uma expressão incrível. Ele olhou para mim e ele sorriu. E ele abriu os braços para mim. E ele só falou uma coisa para mim, mas ele não falou com a boca. Eu não vi os lábios dele mexer. Ele me chamou na mente dele. Ele falou, filha. Foi a única coisa que ele falou. Quando eu acordei do coma, duas lembranças muito nítidas estavam na minha mente. Eu vi o meu pai, que já morreu já há mais de 15 anos. O que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é muito, muito sagrado para mim. Tão sagrado que eu levei 9 anos para decidir botar isso público. Mas do jeito que eu vejo as pessoas ao meu redor no mundo hoje em dia, eu sinto que isso pode ajudar as pessoas. Nós estamos vivendo um mundo onde tem muita gente desesperançado, né? Não é desesperado. Eu acho que desesperançado é pior do que desesperado. Porque desesperado você fica um minuto lá e depois você já melhora. Mas desesperançado é gente que não tem no que se agarrar. Então eu quero compartilhar com você hoje essa experiência para que você possa ter um apoio espiritual e é onde firmar sua fé. Bom, como eu falei no vídeo da semana passada, eu me vi e me senti fora do meu corpo, né? Numa sala de hospital, onde eu me reconheci numa cama, médicos profissionais comigo e meu pai aparecendo para mim. Se você não ouviu esse, vê no vídeo anterior. Detalhes que veio na minha mente assim, que eu nunca esqueci. Já passaram 9 anos. Eu sentia uma coisa horrível na minha garganta, parecia que tinha um pau atravessado aqui e por causa disso eu não conseguia respirar. Era horrível a sensação, mas ela não era a pior sensação que eu estava sentindo, porque eu sentia que como se eu estivesse morrendo. Eu estava apavorada. Veio uma lembrança assim que eu estava num quarto de hospital sozinha, numa penumbra, e eu estava apavorada, porque na minha mente passou assim: eu estou morrendo diante de um quarto de hospital sozinha. E aí eu comecei a orar. E comecei a pedir a Deus que tivesse misericórdia de mim, na minha mente. Porque eu tentava respirar e não conseguia. Eu sentia muito frio por todo o corpo. Parecia que eu estava ficando empedrada, não sei explicar isso. Eu sentia um frio enorme nos pés. E eu pedi a Deus que me ajudasse. Porque eu pensei, meu pai, eu estou morrendo dentro de um quarto de hospital sozinha e o senhor precisa me ajudar, fazer alguma coisa por mim. Eu não me lembro de ter pedido nada específico para ele nessa situação. Eu só pedi minha ajuda, mentalmente, né? Eu não conseguia me mover, eu não conseguia me mexer. E era um gelo, era um mal-estar, parecia que não tinha ar para eu respirar. Enquanto eu estava assim, orando, eu senti, eu não vi,
quero deixar bem claro, eu senti, primeiramente, uma presença do meu lado esquerdo da cama. E eu me lembro de que eu fiz o maior esforço da minha vida para tentar enxergar quem estava ali do meu lado ou o que estava ali do meu lado. Eu fiz um esforço imenso. Eu vi um ser do meu lado da cama que não parecia com nada do que eu já vi nessa terra. Eu vou tentar descrever para você. Vai ser bem difícil. Eu já escrevi isso diversas vezes. E aí eu apaguei, escrevi de novo. E eu joguei o papel fora, escrevi de novo. A primeira coisa que eu tive consciência em relação a esse ser foi poder. Parecia que eu não conseguia sair de dentro dos olhos dele. Tanto que eu não tenho muitos detalhes de boca, de nariz. Eu lembro de uma figura de modo geral. Ele disse assim: nós estamos muito felizes com o seu missionário. E na mesma hora eu tive consciência de que ele estava se referindo ao meu filho mais velho, que estava servindo um serviço voluntário como missionário na Guatemala. Ele me disse: o seu marido é um homem de fé e por causa disso ele vai ver alguns milagres na vida dele. E quando ele falou isso, ele segurou a minha mão esquerda. Ele estava do meu lado esquerdo da cama. Quando ele tocou a minha mão, eu me lembro que eu me assustei um pouco de pensar: peraí, não é um espírito que está aqui do meu lado, eu estou sentindo a mão dele. Isso passou rapidamente pela minha mente. Ele disse para mim: vai ficar tudo bem, por 3 vezes. Conforme ele ia falando isso na minha mente, uma coisa incrível começou a acontecer. E isto é o que eu tenho de mais forte de memória desse momento. Eu sentia como se eu estivesse completamente curada de todo aquele mal, aquele frio, aquele falta de ar, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar horrível que eu estava sentindo desapareceu. E o que mais me intrigou foi pensar: ele me ama, o amor dele está me curando. Eu lembro que eu tive essa consciência nessa memória. Eu pensava: isso é o amor dele que está me envolvendo. O amor dele está me curando. E eu não vou saber te explicar se ele falou alguma coisa mais para mim ou se foi da minha mente que essa ideia surgiu. Mas repentinamente uma coisa passou pela minha cabeça. E eu pensei: eu entendo agora. É isso. É por causa desse amor. Foi por causa desse amor. Agora eu entendo tudo. Esse é o amor que ele tem por mim, por todos nós. Agora eu entendo por que ele aceitou ser subjugado, crucificado e morto por mim. E quando eu pensei isso, eu me lembro que eu me assustei, mas foi um susto de êxtase, porque eu pensei: esse daqui não é um anjo, esse daqui é Jesus Cristo que está do meu lado, segurando minha mão esquerda. Mas a única coisa que eu sentia tocar nele era a mão dele. O resto eu me sentia como se eu estivesse lá dentro dele. Eu não sei explicar isso de outra forma. A única coisa que eu quero que você guarde dessa minha memória é que eu reconheci que aquele ali não era um anjo, não era nenhum outro ser, porque por causa daquele amor dele que me envolvia e que estava me curando, eu reconheci que ele era Jesus Cristo. E eu não tenho mais nenhuma lembrança. Eu só me lembro de ter ficado implorando a ele que não fosse embora, porque parecia para mim que se ele fosse embora, eu ia morrer, porque parecia que aquele amor que estava me envolvendo como uma coisa física, quente, calorosa, me fazendo sentir tão bem, parecia que se ele fosse, aquilo fosse embora, eu não iria conseguir sobreviver. Depois
que eu acordei do coma. Eu passei muitas noites no hospital e muitas delas sozinha. E tantas delas eu chorava muito pedindo a Deus que me deixasse ver aquele ser glorioso que me curou e me trouxe de volta, praticamente da morte. Parecia que era essencial para mim ficar com ele. E eu chorava porque eu pensava, eu tô aqui nessa terra de novo, eu tô dentro do meu corpo de novo. Como é que eu vou fazer para viver sem estar cercada por aquele amor? Como é que é você voltar quase da morte, depois de um derrame cerebral hemorrágico? Quais são os desafios? Quais foram as coisas que eu vivi, que eu senti, que eu passei, para poder voltar a ser uma pessoa que pode fazer tudo na sua vida? Mas o objetivo aqui é para mostrar para vocês que não existe nada nessa vida que nós não consigamos alcançar se nós estivermos determinados, e se nós tivermos fé, e se nós tivermos principalmente o amor de uma família. Eu quero que você conheça a Alissa, a minha filha caçula. Nesse vídeo ela tinha só 8 anos. Olha como o amor de uma família ajuda a gente a conseguir qualquer coisa. Assiste isso. Agora você vai assistir um outro vídeo que vai parecer para você que eu estou me divertindo e brincando. Eu estou com a fisioterapeuta e o meu marido. Como um bom brasileiro, adoram futebol. E uma das partes da fisioterapia era isso aí, ó. Ele jogando bola comigo. Você não faz ideia o sacrifício que eu estava fazendo para me manter equilibrada, para focar na bola, para ver o movimento dele da bola, com a fisioterapeuta me ajudando. Are you that good? Mami! Vocês estão entendendo por que uma família é tão importante na hora que a gente precisa vencer algumas coisas nessa vida? Eu tenho certeza que nosso Pai Celestial nos criou em família porque Ele tem um propósito muito grande. E é com a nossa família que nós conseguimos vencer os maiores desafios da nossa vida. Eu olhava para aquele homem ali na minha frente, jogando bola comigo. E eu entendia o quanto ele me amava e o quanto ele esperava que eu conseguisse me recuperar. Este é o maior presente que a gente pode conquistar nessa vida. A gente foca muito em coisas que vão ficar só nessa terra, gente. Títulos, bens, coisas que não vamos levar. Mas a nossa família, o relacionamento que a gente desenvolve aqui, um com o outro, as lições que a gente aprende e o amor que a gente desenvolve são eternos. Minha filha do meio, a minha amada Rebeca, que tinha apenas 15 para 16 anos quando isso aconteceu. Na verdade, no mês que ela fez 16 anos, eu estava lá no hospital. Ela levou o bolo para o hospital, me ofereceu a primeira fatia. Uma bênção na minha vida. Eu sou filha da Vânia e quando a minha mãe teve o derrame eu tinha 15 para 16 anos, porque aconteceu na época do meu aniversário, então passei meu aniversário de 16 anos comemorando no hospital. Não é o aniversário que a maioria das meninas de 16 anos querem, né? Mas foi um dos melhores aniversários, porque minha mãe tava ali comigo, né? Sou grata a todos que ajudaram, mas principalmente o meu pai, né? Que como vocês viram no vídeo que ele falou, ele tinha essa calma que todo mundo ficava chocado com a calma do meu pai. E essa calma que ajudou não só a mim, mas a minha irmã e a todo mundo que estava em volta. Até hoje, depois de muitos anos, eu já casada com filho, tem gente ainda que fala:
ah, você é filha da Vânia, que teve a experiência, que foi um milagre, né? Eu falo, sou eu, sou eu mesma. Aí ela, as pessoas ficam tipo, nossa, realmente foi um milagre, nossa, tudo muito bom. Aí eu fico, realmente, agora ninguém segura ela. Obrigada por estar assistindo o meu canal. Eu espero que eu esteja ajudando você ou alguém de alguma forma. Isso tudo que aconteceu comigo, não pode ser em vão se não for para ajudar as pessoas. E por isso que eu coloquei isso para todo mundo assistir agora. Agora eu entendo que se eu passei por tudo aquilo e guardo só para mim, não posso ajudar pessoas, não valeu de nada o sacrifício e toda a dor e todo o sofrimento que eu passei. Um grande abraço. Se inscreve no canal, compartilha com quem você ama. Beijo.